Reino de Clio, caminhos da história pela Bahia, em Feira de Santana, chegando ao casarão Frois da Mota, uma belíssima residência altamente preservada, que não está mais habitada, mas que nos foi permitido entrar para conhecer o seu interior. E nós vamos mostrar para você. Vamos juntos! O casarão Frois da Mota é uma vila construída no século XIX por Agostinho Frois da Mota para sua residência e de sua família. Quando Agostinho faleceu em 1922, deixou o lugar como herança para seu filho Eduardo, que morou no lugar de 1923 até falecer em 1988, quando então o casarão ficou abandonado, situação que durou até o ano 2000, quando foi comprado pela Fundação Senhor dos Passos para sediar o memorial da cidade. A construção original foi alterada na reforma realizada em 1920, ganhando estilos variados, com colunas neoclássicas na varanda, bem como painéis com pinturas em relevo. Nos cômodos do casarão podemos ver salas, quartos e salões decorados em estilo rococó e da Renascença francesa. Algumas peças de mobília ainda estão presentes para a exposição.
Aqui ao fundo nós temos a sede do Arquivo Público Municipal, que tem uma bela exposição de fotos antigas da cidade. Vamos entrar para conhecer e mostrar para você. O Arquivo Público de Feira de Santana está instalado em um heróico casarão que resistiu bravamente à modernização bem no coração da cidade. Construído em 1917 para abrigar a Escola João Florencio, há 34 anos o prédio abriga o arquivo público da cidade, sendo o fiel guardião de sua história. São cerca de 8.000 caixas de documentos, e na sala aberta à visitação pudemos registrar imagens de documentos importantes, bem como muitas fotos antigas em exposição. Infelizmente, essas imagens não ficaram boas, pois as fotos antigas estão em molduras envidraçadas que refletem a luz das janelas, de modo que fomos à internet buscar outras imagens para mostrar a Feira de Santana antiga para você. Chegamos agora ao Parque do Saber, que é uma área onde funciona um planetário e que também tem uma exposição. Nós vamos entrar para conhecer e mostrar para você. Aqui na área do museu nós temos uma pequena exposição dedicada a Dival Pitombo, figura ilustre da cultura de Feira de Santana, o planetário ali ao fundo e muitas imagens muito interessantes aqui no hall de entrada. Vamos mostrar para você.
Se você gostou do vídeo, dá uma forcinha pra gente. Deixa aí seu comentário, seu like, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para ser avisado quando novos conteúdos estiverem no ar. E tem sempre novidades chegando, você já sabe. Muito obrigado!